Abre sua Bíblia comigo, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 45. Semana que vem, querido, no final de semana que vem nós vamos ter o seminário de libertação que nós temos todo ano em janeiro. E de tudo que nós fazemos o ano inteiro aqui, todos os seminários de ensino, todos os treinamentos que a gente faz, para mim esse está em primeiro lugar. Esse é o que eu entendo que é o mais precioso, o mais importante. Não que os outros não sejam, mas para mim é a base de tudo. Então venha, convide quem você quiser, os atormentados, os atribulados que você conhece, mas só no limite das cadeiras aqui, né? Para todo mundo também. Amém, queridos? Vamos ler o texto, 1 Coríntios 15, a partir do verso 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. E eu queria falar um pouquinho sobre alma e espírito. Nesse texto a Bíblia está falando sobre alma vivente. E o primeiro Adão, o Adão lá de trás, do Éden, foi feito alma vivente. Quando Deus fez o homem, Ele deu forma para o homem, soprou. Depois que o corpo do homem já estava pronto, o homem já tinha a forma correta, o homem não tinha vícios, não tinha pecados, o homem tinha a forma dele pronta. Ele era um homem pronto. Deus pegou e soprou uma alma com vida nele. O que é alma? Toda vez que a Bíblia fala sobre coração, dá-me teu coração, o coração do homem, o que vem para a boca é do que está cheio o coração. A Bíblia está falando de alma. Alma são suas emoções, suas vontades, seus desejos, aquilo que sai de você como vontade. Isso é alma. Então quando Deus fala no Éden, da feitura do homem, Ele está dizendo: o homem estava pronto, o corpo estava pronto, não tinha falhas, e Deus soprou dentro dele o espírito, o fôlego da vida, e aquela alma do homem, as vontades do homem passaram a ser viventes. Então os desejos do homem continham vida. O que é vida? Jesus é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus soprou Cristo no homem. Adão era um Cristo, porque a alma dele, o coração dele, as vontades dele eram vivas. Ele andava como Cristo sobre a terra. Isso é uma alma vivente. Então o primeiro Adão, nesse texto que nós lemos, ele foi feito a partir de uma alma vivente. Vontades que agora eram baseadas num Cristo. Vontades que manifestavam Jesus. O primeiro Adão. O segundo Adão não foi feito como alma vivente. Ele foi feito como espírito vivificante. Qual é a diferença das duas coisas? No primeiro o homem estava pronto, e quando o Cristo entrasse nele, ele não ia corromper o Cristo. Foi por isso que depois que o homem pecou, ele tira o homem do jardim, para que o homem não toque na árvore da vida, porque senão agora era o pecado vivendo eternamente. Agora não. Agora esse corpo aqui está caído, está corrompido. Então quando eu recebo Jesus, quando eu aceito Ele como meu Salvador, o Senhor coloca dentro de mim um espírito que é vivificante, ou seja, um espírito que tem a possibilidade de gerar vida de dentro para fora. Antes essa vida vinha de fora para dentro, no Éden, era colocada, e o homem abria os olhos e pronto, era um Cristo sobre a terra. Agora não. Agora o Espírito vem dentro, e ele é a possibilidade que de dentro para fora eu consiga construir, eu consiga me transformar nisso. Então se antes ele recebia
um fôlego que transformava a alma em vida, uma alma com vida, agora ele recebe um espírito que é doador de vida. Eu recebo um espírito dentro de mim, que vai brigar contra a carne o tempo todo, tentando dar vida para mim. Por quê? Porque o homem está morto nos seus pecados e delitos. Ele recebe a vida em si quando ele recebe Jesus, e recebe o Espírito Santo. Assim que nós recebemos o Cristo, naquele momento nós recebemos o Espírito. E qual é o trabalho do Espírito dentro de mim? Dar vida. O que é dar vida? Dar Jesus. Dá para mim o caráter de Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo aqui dentro. É um Espírito vivificante. O Espírito que vem para me transformar numa alma que tem vida. Quando eu morro, uma pessoa que não conhece Jesus hoje, ou mesmo a que conhece, quando ela morre, o Espírito volta para o Pai. Veio do Pai, volta para o Pai. A carne volta para o pó. Veio do pó, volta para o pó. A briga é pela alma. A Bíblia diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. A luta é pela alma, a luta é pela vontade do homem. A luta no mundo espiritual é pela tua vontade, pelo que você decide fazer, pelas suas escolhas. Por isso que o Espírito vem para tentar gerar vida nessa alma que é morta. Porque mesmo depois de eu ter aceitado Jesus, eu continuo querendo fazer o que é contrário à vontade de Deus. Eu continuo desejando o que é mal. Eu continuo desejando o que é errado. Porque eu tenho uma carne caída. A vida inteira ela vai ser caída. A carne não vai se converter. Mas eu tenho uma alma que dá ordem sobre essa carne. Eu tenho uma alma que é quem dirige essa carne. A alma é que alimenta e se alimenta da carne. Os desejos, os pecados, eles são uma combinação entre a vontade da alma e a ferramenta que é o corpo. Então a briga é o espírito de um lado falando para a tua alma: não ceda à vontade do teu corpo. E a carne do outro lado virando para a alma falando: bora fazer, vai ser bom. Vai ser bom, vai ser mais fácil, vai ser agradável. Não vai ter tanto problema se a gente mentir, se a gente enganar, se a gente roubar, se a gente sentir prazer. E a alma está no meio. Você pode ver isso na vida de Jesus. Jesus tinha alma, ele tinha vontades, ele tinha emoções, ele chorava, ele sentia raiva, ele tinha todo tipo de emoção que nós temos. Mas ele tinha um espírito, então ele não queria ir para a cruz. Ele chorou, ele suou sangue, ele pediu para o Pai: me tira daqui, eu não quero. Ele se sente abandonado. Jesus se sente abandonado. Pai, porque Deus meu, por que você me abandonou? Ele está dizendo: Deus me abandonou. Era o que ele sentia. Porque ele não sai correndo daquele lugar? Porque ele sabia. E é sobre isso que eu queria falar com você. Sobre o governo de alma e governo de espírito. Sobre o que nos governa. Porque uma coisa é a minha vontade, outra coisa é o que me governa. Por que é que o homem não faz tudo aquilo sobre o qual ele tem vontade? Um homem caído, por que ele não faz tudo o que ele tem vontade? Porque existem governos sobre a vida dele. Por que ele não se apossa do bem do outro? Porque existe um governo que rege leis que vão gerar punições sobre ele. Porque ele não se apossa da mulher do outro quando ele tem vontade. Porque existem alianças estabelecidas, existem regras, ou seja, existem governos que fazem com que o homem não ceda a todas as suas vontades. Quando nós recebemos o Cristo, teoricamente nós iríamos ser pessoas agora guiadas pelo Espírito, porque o Espírito entrou dentro de nós. O problema é que ele não vem tomando a chave das coisas, assumindo o governo das coisas. Nós é quem entregamos. Só que do outro lado, existe um outro governo totalmente viciado, que é o governo da nossa alma. O que é o governo da alma? As nossas vontades. Nós somos viciados. Viciados em todo tipo de comportamento. Porque nós comemos mal, porque nós somos viciados. Então nós sabemos que alguns alimentos fazem mal. Nós sabemos que algumas coisas que nós comemos são totalmente ruins para nós. Você vai para a África, você não vê pessoas obesas naquele lugar. Mesmo dentre quem tem dinheiro, dentre quem está saudável, não tem pessoas obesas. Porque eles não têm acesso, não porque eles são
têm a mente muito mais saudável que a nossa e sabem o que é bom e o que é ruim. Eles não têm acesso à porcaria que nós temos. Mas nós sabemos que faz mal, é porque nós comemos, porque nós somos viciados naquilo. Porque nós não conseguimos dizer para o nosso corpo: não faça que vai fazer mal para você. Se você pegar um médico especializado na área e conversar com ele a respeito de refrigerante, você nunca mais põe uma gota de refrigerante na sua boca. O tanto de lixo que aquilo tem. Por que você não vê tanto caso de câncer na África? De diabetes, de tudo que nós temos aqui? Simples. Eles se alimentam da forma correta. Nós temos a mesma informação, que também poderia nos livrar disso. Mas nós somos viciados. Nosso corpo é preguiçoso, nosso corpo gosta de prazer. Nosso corpo ama o que é prazeroso, ainda que não vá fazer bem depois. Da mesma forma a palavra, que é agradável na boca, e o que importa para mim é se é gostoso na boca. Se vai fazer bem ou mal depois é outra história. A mesma coisa acontece com o governo da alma e o governo do espírito. O Senhor está tentando mudar nossos hábitos. Quando o Espírito Santo entra, ele tenta mudar de dentro para fora. Tenta mudar nossos hábitos, nossa rotina. Tenta mudar a forma como nós conduzimos as coisas. Mas a nossa dificuldade em ceder, em não nos movermos com base naquilo que a gente está sentindo, é o que nos derruba e nos destrói. Porque, querido, entenda uma coisa: a fé, Deus não é sentido. Você não se relaciona com Deus pelo que você sente. E tudo que você aprendeu na igreja com relação a sentir o Espírito Santo, o calor, o frio, o arrepio, e eu não estou negando que essas coisas possam acontecer, mas toda vez que tentam nos mover baseado em sentir, isso só corrompe ainda mais o entendimento de Deus, porque Deus não se sente, Deus se sabe. Eu sei em quem eu tenho crido, eu não sinto que eu tenho crido. Jesus não sentiu nada, ele sabia. E pelo que ele sabia, ele fez. Imagina o povo da antiga aliança, que não tinha sequer o Espírito Santo se movendo no meio deles. Sabe essa testificação que você tem dentro de você com relação a certo e errado? Eles não tinham. E o Espírito falou comigo, ele não tinha nada disso. Tinha um negócio escrito, que se eu não fizer, eu não vou entrar na terra. Se eu fizer, meus filhos isso. Era uma lei, um pedaço de papel escrito. Aquele povo foi treinado no eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Para aquele povo, a ideia de receber Cristo e de receber o Cristo seria maravilhosa. Porque para alguém que foi treinado no eu sei, agora além de eu saber ainda ter testificação, é um presente. O problema é que mesmo para nós, testificação é uma coisa, sentimento é outra. Por que a gente não consegue às vezes avançar e sair do lugar? Porque nós continuamos nos movendo pelo que nós sentimos. Então, para a gente se mover em cima de algumas direções, tem que ter apelo emocional, tem que tocar na minha alma. E o problema é que com isso a gente não avança e não amadurece, a gente não cresce. Porque nós estamos procurando alimentar aquilo que tinha que morrer. Isso tinha que morrer dentro de mim. Eu sou menino e eu devia ser homem. E na verdade eu estou procurando discursos e ambientes que alimentam a minha natureza de menino. Então qualquer discurso que envolva Deus e que case com aquilo que é a minha vontade, opa, estou dentro. Eu estou só alimentando a minha alma. E pela misericórdia de Deus, coisas acontecem, o Senhor se move. Dons ocorrem, ministérios são manifestos. E eu acho que isso é testificação da vontade de Deus. Mas eu continuo vivendo pelo que eu sinto. O problema disso é que o sentimento varia demais. Hoje eu estou sentindo, amanhã eu não estou sentindo. O problema é esse. O problema é que hoje eu estou alegre, amanhã eu estou deprimido. O problema é que hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu não tenho. Hoje as coisas estão bem em casa, amanhã teve uma briga. Isso tudo influencia no que eu sinto. E com isso, toda a minha fé vai para o água abaixo. Todo relacionamento que eu tenho com Deus desaba. Tudo que eu cria num dia de forma tão intensa, tão constante, ele vai por água abaixo, ele é destruído.
Por quê? Porque isso tudo está baseado em emoção. Isso está construído em cima do meu emocional. Todos nós temos emocional e ele não tem que ser descartado. O problema é que a relação com Deus e as palavras de Deus não são firmadas no sentimento. Elas são firmadas em Cristo. Elas são firmadas numa rocha que foi colocada dentro de mim, não na minha emoção. Por isso que era para a gente dar tanto valor e tanta importância para ambas as palavras, ambas as profecias, a de correção e a de bênção e a de prosperidade, porque ambas vêm para edificação, ambas vêm para solidificar algo que o Senhor está tentando construir em mim. Por que eu tenho tanta dificuldade de lidar com uma e facilidade em lidar com a outra? Porque eu estou recebendo na alma, e uma agrada a alma, a outra desagrada a alma. E não é lógico que ninguém vai gostar ou se agradar de receber uma palavra de repreensão. E eu não estou dizendo que você deve gostar. O que eu estou dizendo é que a minha dificuldade vem disso. A minha dificuldade em recebê-la, em colocá-la na gavetinha dela, é porque eu estou recebendo na alma. Do mesmo jeito que quando eu recebo uma palavra profética, no dia seguinte eu estou voando. O que precisa fazer? O que tem que fazer? Sempre que alguém me procura, eu pego alguém com muito fogo. Não, porque agora vai, passou, agora vai, ó. Ixi, o que vai ter amanhã? Ixi, isso aí está na alma pura. Isso é alma pura. Isso vive de picos. Você conhece gente que vive de picos? Um dia ele está voando, no outro dia ele não sabe, um dia ele é aviador. No outro dia ele é pilota barco e no dia seguinte ele é fazendeiro. Ou seja, esse Cristo que recebeu dentro dele não tocou em nada, não vivificou em nada, porque ele está vivendo de emoções, de momentos, e eles são variados, eles variam demais, e por isso não se constrói nada, não se edifica, não se avança. Eu não tenho uma base para continuar a construção no dia seguinte, subir mais um degrauzinho, e mais um degrauzinho, e mais um degrauzinho. E ainda que eu canse um dia, quando eu retorno num lugar alto, de onde eu parei, e vou continuar construindo, porque essa construção não está sendo feita no Espírito. Não é o que o Espírito está destruindo de dentro para fora, e edificando bases, para que eu possa voltar e continuar essa construção no dia seguinte em cima disso. Eu estou construindo em cima da alma, e basta um dia de alma cansada, para que tudo seja desfeito. Não tem ninguém que teve mais picos assim do que Davi. De vitórias, derrotas, gente perseguindo, era uma loucura a vida daquele homem. Aquele homem tinha uma palavra: você vai ser rei, você é rei. Depois ele receber a palavra de você é rei, ele volta a ser humilhado pelos irmãos. Aí ele vai e derruba um gigante, vira o rei de Israel, o rei da nação, o rei em popularidade. Aí ele vai morar na casa do rei. Aí ele casa com a filha do rei e fala: bom, só precisa do rei morrer, eu assumo. Aí depois disso ele é perseguido e vai mandado embora, e querem matar ele. Aí ele foge, aí ele vai para o rei de Gate, aí foge, volta, e vence batalha, e morre, e é só assim a vida dele. E em tudo isso, você vê ele escrevendo os salmos dele, e falando: mas eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. A última dessas, Davi vai para uma batalha, que seria contra Israel. Ele vai lutar contra o próprio povo, porque ele estava sendo protegido pelo inimigo. E aí o inimigo fala: não precisa lutar essa guerra com a gente, volta para sua casa. Quando ele volta, a casa dele foi roubada, levaram as mulheres, as crianças, queimaram a cidade. O povo começa a chorar, todo mundo chorar, eles estão cansados, esgotados emocionalmente, de tanta luta, de tanta batalha, de tanto sangue. E eles falam: nós vamos matar Davi, vamos destruir a vida de Davi. Davi se angustia, a alma daquele homem devia estar destroçada. E a Bíblia fala: mas ele se fortaleceu em Deus. Você sabe por que esse homem, depois de tudo isso, todo esse cansaço emocional, que nem posso imaginar o que era a cabeça desse homem, tanto sangue. A Bíblia fala de batalha de Davi, que quando acabou ele não conseguia soltar a espada da mão, os músculos tinham travado, de tanta força que ele fez aqui, tiveram que vir amolecer os dedos para poder tirar uma espada. No meio de toda essa desgraceira ao redor desse homem, ele consegue encontrar um lugar para voltar e falar assim:
mas eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus. Sabe por quê? Porque a palavra que ele recebeu, ele não colocou ela em cima da alma dele. Então, assim como quando as pessoas estavam gritando, Davi mata mais do que o rei matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, ou seja, Davi é o cara, ele não se sentia digno de casar com a filha do rei. Ou seja, uma maré de coisas boas não faz com que ele se sinta, agora vamos fazer, vai dar tudo certo. E também quando querem matar ele, não faz ele se sentir como que eu não sou nada, Deus não está mais comigo. Não, eu sei quem eu sou a mesma pessoa, aquilo que Deus me disse continua valendo, porque a minha alma está cansada, mas tudo que eu recebi do Senhor, todas as palavras, tudo que já aconteceu até agora, da parte de Deus, foi construído no Espírito. O governo é do Espírito. A alma está aqui nesse ambiente. A alma também mora dentro desse corpo. Mas quem governa, quem toma as decisões é o Espírito. Então a Bíblia diz que quando Davi está ali, o povo quer matar ele. Emocionalmente, ele também perdeu as 2 mulheres, os filhos também foram levados, igual dos outros, mas querem matar ele. No meio daquilo tudo, eu não sei como estava a cabeça dele, se ele estava com raiva dos que estavam levantando a rebelião contra ele, mas no meio daquilo tudo ele manda chamar o sacerdote, pede o colete sacerdotal, veste aquilo e vai falar com Deus. O que eu devo fazer? A alma espera aqui fora. A alma quer brigar com esses caras, a alma quer que me mate logo e acabe com essa palhaçada, a alma quer tudo isso, a alma quer um monte de coisa. A alma briga, a alma fala, mas a alma não governa. A alma fica aqui fora, que eu vou falar com Deus no Espírito. O que tem do Senhor nisso aqui? Eu devo ir para a guerra? Deus fala, sim. O Senhor vai me entregar eles na guerra? Sim. E aí ele vai. O problema é que nós nos movemos baseado no governo da emoção. O problema não é ter emoção. O problema não é você ainda ter aqueles vícios de alma. Você ter sua alma doente em algumas áreas, esse não é o problema. O problema é você deixar ela sentar na cadeira. O problema é você deixar ela dar ordens. O problema é deixar... imagina que seu corpo é um carro. Quem é que vai sentar no volante? Essa é a questão. Porque você tem problemas? Amém, você tem, eu não consegui vencê-lo. Mas eu fico entregando o volante do carro toda hora para a alma doente. E aí ela fica fazendo barbeiragem na rua. E os outros aqui do lado de fora estão vendo essas barbeiragens. E todo mundo vê que não saiu daquele lugar, que eu não consigo avançar desse lugar. Que eu ainda sou menino, porque eu fico entregando toda hora o controle das coisas à minha vontade. Há uma vontade que eu já sei que é viciada, que eu sei que é errada, e que ela deveria morrer. Deus dá as emoções, eles compõem governo, mas elas não tomam as decisões. Não quer dizer que todas as decisões que eu vou tomar, elas não vão levar em conta emoções. Lógico que vão. Você toma decisões pensando em agradar pessoas, pensando no seu estado de espírito. Elas compõem isso, mas elas não podem ser o fator que determina isso. Tudo o que eu vou fazer e vou viver tem que ser baseado no governo do Espírito. O que é que o Senhor deseja nisso? O homem mais sábio que já existiu, a Bíblia fala de Salomão. A primeira vez que você vê a manifestação da sabedoria de Salomão, para mim ele já era o mais sábio quando ele fala para Deus que queria sabedoria ao invés de dinheiro. Mas a primeira decisão dele, chegam 2 mulheres, 2 prostitutas, com uma criança. Ah, é minha filha? Não, é minha, ele fala, corta a criança no meio. Pensa num negócio em que esse homem não era frio. Esse homem era filho de Davi. Esse homem foi criado no colo do pai. Ele fala do pai de forma afetuosa. Ele não era um homem duro, rústico. Não era um Heleno assim. O Heleno está mais Dove já. Mas ele não era o Heleno quando eu conheci o Heleno. Ele era um cara mais sedoso. Só que esse homem recebe aquelas mulheres e ele friamente fala assim, passa a espada nessa criança. Foi um ato de sabedoria, em que ele engole a emoção dele naquele momento. E eu estou para te dizer que Salomão, quando está olhando aquilo, ele já sabe qual é.
Na disputa das duas ali, do jeito que cada uma está falando da criança, ele já percebeu. Nós talvez perceberíamos. Ele deixa as emoções de lado e libera uma palavra. Passa o Espírito na criança, a espada do Espírito. E a espada vem e separa o que de fato ali existia. Por que a maioria dos casos, a maioria dos seus problemas, o seu tempo de entrega, você não aguenta mais que eu entrego, eu faço. Quando eu vejo eu estou no mesmo lugar, é porque você fez, entregou em cima da sua alma, em cima das emoções, em cima do estou com vontade hoje, eu não estou com vontade amanhã. Eu estou construindo em cima de alma, enquanto era para eu estar destruindo vontades da alma, enquanto era para eu estar dizendo para ela: se cale, porque você está doida para gritar. Fique quieta, ainda que você tenha que ficar quieto, para não deixar ela extravasar. O que eu não posso é entregar o volante para ela a todo momento, mas é o que nós fazemos. Volta a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Nós lemos esse texto essa semana, eu queria ler de novo com você. 16, no verso 23. Vamos ler a partir do verso 13, 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo ou de pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as do homem. Pedro, querido, ele era um homem extremamente ousado. E ousadia é bom. Pedro, a gente lê essas histórias na Bíblia e elas são tão corriqueiras para nós que a gente não pensa na profundidade, na atitude desses homens. Pedro era um pescador, provavelmente recebeu a função do pai, deu continuidade ao trabalho do pai, que deve ter dado continuidade ao trabalho do avô, enfim, ele tinha um negócio de família. Ele tinha barco, o que já era algo. Ele conhece Jesus na praia. Na verdade, Pedro já conhecia Jesus, já tinha tido alguns encontros com Jesus. E naquele dia, quando Jesus chega para pescar, ele conhece Pedro, Pedro conhece ele pede para Pedro e usa o barco de Pedro para pregar. E depois ele fala: lança a rede. Por isso que Pedro fala: olha, pegamos a noite inteira, não pegamos nada, mas como você está falando, eu vou lançar. Ele já conhecia Jesus. Ele pega tudo. Quando ele vê que dá certo a coisa, ele fala para Pedro: agora larga tudo e me segue. E Pedro, ousado que era, larga. Ousadia é bom, e Deus se agrada disso. Para Deus, homem que tem coragem de enfiar a faca assim e falar: vamos. Deus gosta disso. O problema de Pedro é que Pedro construía muita coisa na alma,
na emoção. Pedro se lançava muito na emoção. E com isso, a ousadia te lança. Mas quando isso é feito apenas em cima de emoção, isso não se sustenta. Isso cai. Então Pedro está o tempo todo tomando a frente dos discípulos. Todos os debates, as conversas, é Pedro se lançando à frente. E de novo, Deus quer e gostaria que todos nós fôssemos assim. Nos lançássemos em cima das coisas. O problema é que fazer isso apenas na emoção, fazer isso no governo da alma, fazer isso como saciedade da alma, não se sustenta. E Pedro fazia isso em cima da alma e não em cima do espírito. Naquele momento em que Pedro abre a boca e fala: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus fala: não foi carne ou sangue, ou seja, isso não veio de você, isso veio do alto. Por isso que ele diz: feliz é você recebeu algo que veio do alto, isso foi dado por Deus, isso foi um presente de Deus para você. Mas como Pedro constrói na alma, Pedro se utiliza de uma manifestação de Deus na vida dele, para dar continuidade a algo, é como se ele ficasse empolgado naquele momento. No passo seguinte, o que Jesus continua é: bom, já que vocês entenderam que o Pai resolveu contar para vocês que eu sou o Cristo, deixa eu contar para vocês agora a continuação disso. É como se dissesse o seguinte: você está num culto aqui, e aí Deus revela através de alguém: o Miguel é pastor. E aí o Miguel me procura e fala: Deus falou comigo ali, eu sou pastor. Eu falo: bom, já que Deus te falou isso, deixa eu te contar a continuação disso agora. Você vai cuidar de um monte de gente, um bando de ingrato. Você vai sofrer, você vai padecer, você vai entregar sua vida por isso. Sua família vai ter que ser entregue por causa disso. Foi isso que Jesus começou a fazer com eles. Já que Deus contou a primeira parte, deixa eu contar o que vai acontecer. E Pedro está cheio de si. E eu sou o cara da revelação. E o próximo passo dele é falar para Jesus: de jeito nenhum isso vai te acontecer. O propósito do Espírito na tua vida não vai ocorrer. Deus olha para aquilo e fala: sai daqui, Satanás. E ele fala: você não entende as coisas do Espírito, só as da carne. Você não pensa em coisas espirituais, você está pensando só em coisas da alma, só em coisas da vontade do homem. Ou seja, Pedro, até mesmo a construção que você tenta fazer para dar destino à revelação que te foi dada, ela não tem fim nenhum. Então toda a palavra profética que você já recebeu, ela não edifica nada, porque eu tomei ela e estou tentando construir ela com base na minha alma. E a alma não constrói, ela não sustenta. A alma é temporária. Ela assiste um filme, ela começa a rir, ela assiste outro filme, ela começa a chorar. E aí você recebe uma promoção, você sai muito feliz, no outro dia você está chorando. Ou seja, ela é totalmente variável. Ela não é firme como Cristo, ela não é uma rocha onde Deus fala para que eu construa. Isso é manifestação de Deus. Essa variação que o homem tem de alegria e tristeza, isso é manifestação de Deus. Imagina se nós não tivéssemos emoções. Como que seria a vida? Chatice que seria essa vida? Se a gente não desse risada, não chorasse. Isso faz parte da graça do que Deus deu para nós. O problema é que nós não construímos em cima disso. Você não alimenta uma criança baseado no gosto e na vontade que ela está de comer naquele momento. Esses dias a Helena foi para a Olambra e ela, pela diferença, vou na casa da avó, da mãe do Miqueias, estou num lugar diferente, vou lá, estava com fome, eu sei lá o que, comeu muito arroz e feijão, tá bom, naquele dia ela estava com vontade. No dia seguinte ela pode chegar em casa e falar: não quero, eu queria comer bolo. Não, você vai comer aquilo de novo. Porque você não comeu aquele dia porque você estava feliz e você não vai deixar de comer hoje porque você está triste. Essa é a base do que é correto, independente das nossas emoções. É o que nós fazemos com o seu trabalho. Você faz isso com o seu trabalho. Feliz ou triste eu vou trabalhar. Porque eu não construo o patrimônio da minha família baseado em emoções. Você não constrói baseado em emoções. Do mesmo jeito que pegar todo o meu dinheiro, vender meu carro, mandar para a África, porque eu fiquei emocionado
Esquece, não faça. Você vai jogar no lixo. Isso tem que ser feito por um entendimento no Espírito. E eu não estou falando de revelação. Eu estou falando de que não é emocional, é um eu sei. Eu sei que o Senhor faria isso. Eu sei que é o correto. Eu sei que eu estou entesourando no céu. Eu sei que eu estou construindo destino para os meus filhos. Eu sei que a herança do Senhor são os meus filhos e não os meus bens. Por eu saber, eu vou fazer. Não estou falando de profético, eu estou falando por saber. E não por se emocionar com uma história. Porque a gente às vezes fica ouvindo e falando, o pastor lá fica contando historinha, ele faz vídeo para arrancar dinheiro das pessoas. Não. Ele só alimenta o gado de acordo com o que o gado gosta de comer. Então o gado emocional ele alimenta com emoções. Ele só descobriu o que as pessoas desejam. O povo tem um governo que merece. As pessoas recebem pastores, a Bíblia fala, vos dareis pastores conforme o vosso coração. Aqueles homens só são de acordo com o coração daquele povo. Então, não confunda profecia com saber. Eu faço porque eu sei e não porque eu sinto. Então isso era Pedro, extremamente emocional. O problema é que a emoção te rouba da razão. A emoção te rouba até do caráter, de saber o que Deus quer e o que Deus não quer. Você entende que Pedro, a emoção te leva a lugares, querido, que quando você vê, e se você já viveu lá fora, se você já bebeu, enfim, você já viveu a vida lá fora, Robson ali é o único que não, mas você sabe, momentos em que você estava num êxtase emocional, que você fazia coisas que no outro dia você fala, Jesus amado, o que eu fiz? O que é aquilo? É o corpo entregue à emoção num limite máximo. E no outro dia vem uma depressão profunda, porque também é o corpo entregue ao limite máximo. É o entregando o governo da vida às emoções. Elas vão em lugares que eu não imagino que poderia chegar. Isso é Pedro. Deus acabou de revelar dentro de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus. O Filho de Deus está aqui. Aí o Filho de Deus fala uma coisa, eu chamo ele de lado e repreendo ele. Falou, se liga, eu viro para Deus e falo, fica esperto, você é louco? Fala um negócio, chama de lado ainda para não queimar o filme. Espera aí, não foi isso que ele quis dizer não. Não fala isso não, você vai estragar o ministério. Pedro chama a atenção de Jesus. Isso é a emoção de Pedro. Ele está chamando a atenção de Jesus. E não foi só uma vez não. Jesus vira para eles e fala assim, eu vou ser preso ao terceiro dia, vou ressuscitar, todos escandalizarão de mim. Pedro fala assim, eu não, todo mundo pode ir, eu não vou. Jesus fala, vai sim, ele fala, não vou. Jesus fala, tá bom, então você não vai. Deus está falando para ele, vai acontecer, ele fala, não vai. Por quê? Porque eu estou num pique, eu estou numa pegada tão forte, que a minha emoção sobrepõe a voz do Espírito. Eu passo a quebrar até níveis de hierarquia e de autoridade, baseado na minha emoção, vontade e desejo de fazer o que é certo. E Jesus fala, eu não vou nem discutir com você. Você está fora de si. Porque nós podemos andar na emoção, nós andamos na emoção. A emoção pode nos levar em lugares em Deus. Pode nos conduzir a lugares em Deus. A ousadia pode nos conduzir a lugares em Deus. Mas ela não sustenta. O que sustenta é a palavra. O que sustenta é o Espírito. Está firmado no Espírito. Aqueles discípulos estavam num barco, navegando tempestade. Jesus vem andando no mar. Eles olham e falam, é um fantasma. Não é fantasma, não é fantasma. Não, Jesus falando, sou eu. E Pedro, ousado, se é você mesmo, me manda ir aí. Você pode olhar isso de diversas formas, eu nem sei qual forma você deve olhar, mas você pode olhar como ele provando Jesus, testando Jesus. Se é mesmo, então me prova. Você pode olhar como um homem de fé. Se é o meu Jesus, eu sei que ele vai me dar, seja como for, me dá uma palavra que eu vou em cima. E ele anda em cima da água. O problema é que ele anda em emoção. É o cara que se lança em cima de emoção, não sustenta. Porque quem está em emoção, querido, os olhos não estão em Cristo,
Os olhos estão em tudo que está acontecendo. É o cara que fala, não, eu vou ofertar, eu vou fazer, eu vou cuidar, e de repente, e aí vem uma conta aqui, e aí foi o carro que quebrou, e meu Deus, será que é? E aí vai ficar difícil manter, hein? Aí já está difícil, porque ele começou na emoção. E aí a Bíblia diz que Pedro começou a olhar o vento, começou a olhar as coisas, começou a afundar. Ele anda em cima daquilo, ele anda, ele consegue ir, ele só não consegue se manter. E aí ele clama a Jesus, fala, pelo amor de Deus, me tira daqui, me ajuda, Jesus. Volta aí para o capítulo 14. Me arruda, né, Miguel? Verso 28, 14 e 28. E respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, salva-me, Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então ele vai, ele se lança em cima daquilo, ele fala, Jesus, me dá uma palavra. Se é o Senhor que tem isso para mim, se é o Senhor que está me pedindo isso, me dá uma palavra. E Jesus dá a palavra. Jesus conhecia o coração de Pedro, Jesus andava com Pedro há um bom tempo. Nós conhecemos só as histórias que foram registradas. A Bíblia fala que se fosse escrever tudo o que aconteceu, não caberiam nos livros da época. Nós não sabemos todos os outros episódios em que Jesus viu Pedro quebrando a cara e se lançando emocionalmente em cima de coisas. Então Pedro fala, me manda ir aí ter contigo. Ele fala, pode vir. O problema é que Pedro não está firmado em uma palavra de que se sair da boca do Cristo, se sair da boca de Jesus, eu estou garantido. Ele está firmado no poder, na manifestação. Por isso que ele confronta a mesma boca que ele diz acreditar. Me dá a palavra, que se der a palavra vai acontecer, eu posso pisar. Mas é a mesma boca que disse para ele, a gente vai ter que padecer. É a mesma boca que disse para ele, você vai me trair. E ele diz não. Por quê? Porque a relação dele com Cristo era baseada no emocional. Andar em cima do mar é uma boa. Essa palavra de Deus é legal. Todos os outros vão me ver andando em cima. Todos os outros discípulos, eles disputavam o tempo todo quem era o preferido de Jesus. Os outros vão me ver. Vai ser legal andar em cima da água. Emocionalmente essa palavra eu recebo. As outras duas contrariam totalmente o chamado. Porque qual é o chamado? O chamado é você pescador de homens. Eu vou ser o cara. O chamado é depois de velho eu arrumei um mestre, um rabi que quer cuidar de mim. Esse é o chamado. Ou seja, o meu chamado é resgatar a minha carne, é resgatar a minha vida. Eu sou um analfabeto. Agora um mestre me aceitou, o que é algo de muito, na cultura deles, de prestígio. Um analfabeto, um iletrado como Pedro foi aceito. Ele olha para Jesus, e para Jesus e para Pedro, Jesus não era uma forma de Pedro deixar de se importar que era analfabeto, de Pedro esquecer essas coisas. Jesus era uma forma do analfabeto ser reconhecido. Jesus era uma forma do analfabeto se tornar líder ao lado de alguém importante. Então Jesus que me manda andar em cima da água, legal. Jesus que fala que a gente vai morrer, não, de jeito nenhum. Fica quieto, Jesus. Jesus que fala que eu vou negar, Jesus não sabe o que está falando. E ele nega, vira a cara para Jesus. Quando Jesus olha para ele naquela casa, vê ele vira a cara e vai embora chorar. Porque é um homem que construiu em cima de alma, de emoção. Ele não consegue segurar aquilo. Num dia ele está testificando, testemunhando, pregando para os outros, que Deus me dá uma palavra, que é isso, que eu estou andando. No outro dia ele é um nada, um bagaço. Ele não consegue construir degraus. Querida, a vida com Deus
não é um altar, um púlpito, um lugar que você vai receber dele, é uma escadaria alta, um penhasco, que você vai escalando, e vai se ralar, e vai se cortar, e vai cansar, e vai doer, para chegar em lugares em que Cristo tem que ser formado em mim. O problema de viver emocionalmente é que eu sou um homem de ânimo dobre. Num dia eu estou bem, no outro dia eu estou mal. Num dia eu estou feliz, no outro dia eu estou triste. Você entende quando Pedro está afundando? A Bíblia não fala que ele está afundando por causa de emoção. A Bíblia fala, você está afundando porque você é um homem de pequena fé. O que é fé? Fé não é crença. A fé que nós falamos, eu tenho fé em coisas, eu creio naquilo que Deus falou, eu creio na promessa de Deus, eu creio no que Deus prometeu. Isso é um tipo de fé, é fé de homem para com coisas, palavras. Quando a Bíblia fala da fé, o homem não é salvo por obras, mas por fé. Essa fé ali é outra coisa. No original, essa palavra, ela tem mais a ver por isso que a fé não vem de vós, é dom de Deus, ela vem da parte de Deus, porque ela vem pelo Espírito. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo uma porção de fé. O livro de Judas fala assim, batalhai pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então assim, Deus, no dia em que eu recebi o Espírito, eu recebi uma porção de fé. A fé ela não existe dentro de mim para eu crer em coisas. A fé é a possibilidade que Deus me dá aqui dentro, de eu me reconectar com Ele, de eu poder entendê-lo, de eu poder conseguir começar a construir no Espírito, porque construir no Espírito não constrói no que eu sinto, constrói no que eu sei, amém? Eu sei o que? O que a fé me diz a respeito dele, o que eu creio nessa fé, baseado nessa fé, o que eu creio. Quando Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, não tinha nada a ver com o que ele estava sentindo. Aquilo é fé. A fé, pistos no grego, é algo dado por Deus, dentro, junto com o Espírito, para que eu tenha a capacidade de crer em coisas sobrenaturais, e com isso, Cristo ser gerado de dentro para fora. Aquilo que foi colocado dentro, que eu estou começando a desenvolver, e que a alma vai perdendo o governo, é construído com base na fé, que vem pelo Espírito. Não se trata, se a minha fé é na profecia que eu recebi aqui, se a tua fé é baseada na palavra que alguém me deu, você vai saber, sabe por quê? Porque quando a tua vida foi conduzida para um lugar que parece que aquela promessa não vai acontecer, ela desaba, você não consegue se sustentar, você cai. Deus disse que vai dar certo, Deus falou que eu vou ser tal coisa, que eu vou para tal país, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, de repente toma rasteira e eu vou para outro lado, eu abandono. Por quê? Porque eu estava gerando confiança na palavra que eu recebi, não foi a fé que foi plantada dentro de mim, para crer que aquele que falou é fiel para cumprir. Ou seja, a fé que é plantada com o Espírito dentro de mim, que sustenta, mesmo quando as situações adversas são contrárias, ela é de dentro para fora, ela vem do Espírito. Por isso Pedro afundou, e Jesus falou para ele, isso é falta de fé. Porque você estava firmado, não no Cristo que eu me revelei a você, e que eu já te falei, desde lá de trás. Você não está firmado em tudo que você viu e acompanhou comigo. Você está firmado numa palavra que você recebeu agora. Você está firmado num embalo que aconteceu agora, e aí você está andando em cima dela. E quando a pressão do lado de fora começa a acontecer, porque o diabo não vai dar trela para você, ele vai continuar pressionando, você começa a afundar. Porque Jesus só falou para ele uma vez, vem. Qual distância Jesus estava desse barco? Não sei, 10 metros, 5 metros, mas alguns passos. Essa é a hora que, como crente, a gente fica pedindo para Deus uma coisa chamada testificação.
testifica a palavra, Senhor, eu preciso da testificação da palavra. Era Pedro, repete, fala de novo para eu ir. Era como se Pedro ficasse falando isso para Jesus. Fala, homem de pequena fé, você não confia em quem falou, você confia no que foi dito, e como o que foi dito foi agradável, você colheu isso na tua emoção, e você anda até onde a emoção te leva, até onde as circunstâncias ao teu redor conseguem te levar. Isso não é fé. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, o que é creu contra a esperança? Esperança é a palavra usada para falar da fé do homem. Ele está falando, ele já não tinha mais, aos olhos dele, não existia mais chance de acontecer. Por que ele não abandonou? Ele não abandonou em respeito, em convicção, em quem disse, e não no que foi dito. Para ele o que foi dito não tinha condições de acontecer mais aos olhos humanos. Porque nós, como homens, quando a gente recebe uma palavra de Deus e alguma coisa dá errado, a gente começa a tentar reconstruir pontes. Eu acho que não deu aqui, mas Deus vai construir por ali. E talvez amanhã dê certo por aqui. Eu ia ter uma promoção, eu ia ter tal coisa, mas talvez vai ser depois. A gente vai reconstruindo esses caminhos. O que a Bíblia está dizendo de Abraão é, ele não tinha mais caminhos a construir. Para ele não tinha mais jeito mesmo. O anjo vem falar com ele e fala, viva Ismael na tua presença. Está dizendo, usa desse menino aqui, que o outro não vai vir. Ele fala isso para Deus. E por que você não abandona então? Por que você não está afundando? Porque a minha fé está em quem falou, não está no que foi dito. Eu não saí lá de Gerar para seguir a Deus andando na terra com a minha família por emoção. Por emoção eu tinha ficado lá. Eu saí porque eu recebi uma palavra dele, um pedido dele. Não sustenta, querido. Por que não existe crescimento espiritual, amadurecimento espiritual na tua vida? Porque você está construindo em cima de emoção. E cada vez em que as coisas apertarem do lado de fora, você vai desabar tudo de novo, vai praticar os mesmos erros, vai cair nas mesmas coisas, vai confrontar até mesmo Jesus. Quem dirá pessoas ao teu redor? Você vai quebrar tudo ao teu redor. Vai jogar tudo no chão de novo. Como Pedro fez. E aí Pedro volta lá, cabeça baixa, Jesus lá, e ele lá quieto. Jesus de novo, Jesus de novo. Tamo aí, Jesus, tamo. E Jesus tem que falar para ele, sabe quando isso vai acontecer, Pedro? Quando você amadurecer. Porque hoje você é imaturo. Hoje você fica andando baseado no que você está sentindo. Você sente coisas diferentes. Quando a Bíblia fala de fé, Abacuque diz assim, o justo viverá da fé. E você vai ver esse texto sendo repetido em outros lugares na Bíblia. Romanos repete esse texto, Gálatas repete esse texto, Hebreus repete esse texto. E a gente sempre toma esse texto como justo viverá da fé. Quer dizer que eu vou viver da minha fé. Quer dizer que eu vou viver da fé, é isso. É isso. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, o justo vive da fé. O justo, não os crentes, não são os evangélicos. O que era o justo? O justo era quem obedecia às leis. O justo é quem era justificado na velha aliança pela lei, e quem lançou essa palavra foi Abacuque. E na nova aliança por obediência através de Cristo. Então o texto começa com aquele que obedece não vai viver da obediência, vai viver da fé. Mas a fé só acontece para os que obedecem. Então começa em obediência e termina em fé. Porque começa numa obediência que me faz receber o Espírito, que me permite ser governado pelo Espírito e não pela alma, porque quem quer desobedecer a alma e não o Espírito. Então começa em uma obediência que nega a vontade da carne e da alma, recebe dentro, e o Espírito gera essa fé, e eu vivo da fé. Eu vivo desse fruto que é a fé. Gálatas fala dos frutos do Espírito. Fé é um fruto do Espírito. Fé é a primeira coisa que o Espírito frutifica quando eu recebo. Recebeu o Espírito Santo, ele frutificou, nasceu fé. E aí você fica doido, e as pessoas, você endoidou? Eu tô meio doido, né, Lu? Eu não sei o que está acontecendo, tá legal, tô indo na igreja, tô gostando, o que é isso?
Isso é fé. É o que vem de dentro para fora. Mas ele te prometeu alguma coisa? Já não prometeu nada. Só estão pedindo dinheiro para mandar para os lugares. Eu estou fazendo. O que é isso que vem de dentro para fora? Isso é fé, é o primeiro fruto do Espírito. Abre sua Bíblia em Gálatas. Vamos aproveitar para bater nos 6 nos frutos, só mais um pouquinho. Onde que está isso aqui? Aqui. Gálatas 5. Querido, fé é fruto de obediência, fruto final de obediência. A Bíblia fala assim, do espírito que opera até hoje nos filhos da desobediência. Ela está falando, existe um outro espírito que opera em quem desobedece, que não é o Espírito Santo. Então o espírito que opera, o Espírito Santo opera nos que obedecem. A fé é o alimento de quem vive no Senhor. A fé é o alimento de quem obedece. Quem obedece recebe o Espírito Santo e tem um Espírito que vive nos que desobedecem. Quem obedece recebe o Espírito Santo gera fé, e o justo que obedeceu, que recebeu o Espírito, vive desse fruto, ele come desse fruto. Todos os dias, quando eu acho que não vai dar certo, quando eu tenho medo, eu vou e tenho abro a geladeira e pego uma porçãozinha desse fruto e como dele. E ele diz que o que ele que prometeu é fiel para cumprir. Eu como dele todos os dias. Ele é uma dispensa constante. Fé é fruto de Espírito. Então não adianta eu viver na alma, porque a alma me faz desobedecer, me faz quebrar cadeias de autoridade, me faz viver em lugares de rebeldia. A alma me faz isso, ela é emocional. Ela me faz devolver uma ofensa, ela me faz bater, ela me faz gritar, ela é ciumenta, ela é tudo que você pode pensar. A alma é isso. A fé não opera no meio disso. Qual o espírito que se move no meio desse pecado de desobediência? A Bíblia fala do espírito que opera nos filhos da desobediência. Falando de Satanás. Ele rouba a minha fé. Ele vai embora. Porque para que a fé possa chegar, começa com o justo vive da fé, que vem pelo Espírito que entra em mim e dá uma flor, que gera os seus frutos. Quais outros frutos isso vai gerar? Gálatas 5, verso 22. Vamos ler o verso 19 já também, vai? Vai, gente, a última vez. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Ou seja, se você andar em espírito, você não vai fazer o que a carne está com vontade. Porque a carne deseja contra o espírito. Tudo que sua carne quer é contrário ao seu espírito. E o espírito deseja contra a sua carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, eles estão brigando o tempo todo. Mas se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Porque as obras da carne, como é que eu sei que a carne ainda está tendo vontades e conseguindo fazer? Quais são as obras? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria ou rebeldia, inimizade, porfia, que é discussão, emulação, que é fingimento, iras, pelejas, lutas, dissensões e heresias. Invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você se viu nesse pacotinho, entenda, isso aqui não é fruto de, está difícil ainda, não, isso aqui é fruto de minha carne, através da alma, ainda senta no volantinho. Ela ainda está governando em algumas áreas. Por isso essas coisas, e são obras, não são frutos. Não é que nasce, é praticada. É algo intencional, feito. Fruto não. O fruto é uma planta, algo que foi semeado, que como resultado dá frutos. Então quando ele vai falar da carne, ele fala de obras. Agora o verso 22. Mas o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que nasce quando o Espírito está dentro de mim, é
amor, alegria, paz, paciência, bondade, ou benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então vamos por cada um deles. Qual o fruto do Espírito? Amor, o ágape. O que é o ágape? É aquele que se move pela vontade de Deus. O amor de Deus, que não é emocional. O amor de Deus é o que é correto. Deus é amor, Deus é o que é certo. Ele sente o que é correto. Não é um amor emocional, passional. Então isso é um fruto. Alegria é fruto do Espírito, querido. Ser alegre é fruto do Espírito. Tem gente amarga, com a gente de cara fechada, que não ri, que não dá risada, que não gosta de piada, que não gosta. Alegria é fruto do Espírito. Paz é fruto do Espírito. Paciência é fruto do Espírito. Benignidade, bondade, fé é um fruto do Espírito. Ser manso e ser temperado. Sabe o que é ser temperado? É alguém que não é nem para a ponta de cima nem para a ponta de baixo. É alguém que é aqui, ó. É quase que maduro. Você conhece gente que num dia está assim e no outro dia está gritando, falando mais alto que todo mundo. Ele não consegue estar só aqui. Isso é um fruto do Espírito. Conseguir ser temperado, moderado. Fé, querido, para que nós possamos andar naquilo que o Senhor tem, para que a gente possa viver dessa forma, construir o que Ele nos deu em cima do que é sólido, vem de dentro. Não é fazer força ou esforço para acreditar nas coisas que Deus disse. Eu vou ler um último texto com você que está em Tiago, lá no fim da Bíblia, capítulo 1. Verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, não lança no rosto, e vai ser dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que é coração dobre aqui no original? Esse dobre, coração dobre, é quase que homem de duas almas. Coração dobre são duas almas. Ele está falando de homens que pedem as coisas para Deus baseado na alma, que um dia está feliz, no outro dia está triste. Então ele se move baseado em emoção. A Bíblia diz, começa falando sobre sabedoria. Você quer sabedoria para fazer as coisas? Você quer entender como fazer as coisas em Deus? Peça a Deus, mas peça com fé. Aquela fé. Peça baseado na identidade de Deus. Peça baseado num propósito. Então a sabedoria não é sabedoria para poder saciar os desejos da tua alma. É sabedoria para poder conduzir. A sabedoria de Salomão. Senhor, me dá sabedoria para poder cuidar do teu povo. Salomão baseado na alma era: hoje é dia de festa. Virei rei. O Senhor vem falar: o que você quer? Eu quero bombar. Estou felizão, vou dar comida para todo mundo. Não, isso é o pico de cima. O pico de baixo seria Salomão, debaixo de ataque, falou: eu quero destruir os inimigos. E Deus fala para ele: porque você não me pediu riqueza e não me pediu para destruir os inimigos, eu vou te dar sabedoria. Ou seja, você está vivendo aqui no meio. Você não está nem vivendo num lugar de desgraça em que precisa lutar contra inimigos, e nem num lugar que você pode se sentar em riqueza. Você está vivendo aqui. Então ele disse: você quer sabedoria? Viva aqui. Peça nesse lugar, peça parado em fé com o Senhor, e Ele vai dar. Mas o ânimo dobre, o duas almas, num dia, Deus, tudo é feliz, oh Pai do Senhor, no outro dia, oh céus, Deus fala: não pense você que vai receber qualquer coisa de Deus. Ele começa falando de sabedoria, depois ele fala: você não vai receber nada, porque a sua fé está embasada em alma. Ela está alicerçada nos seus desejos, como Pedro. Quando o Senhor falou: você vai ser pastor, você não pensou: o Senhor tem um propósito de construir ovelhas. Você pensou: agora vão reconhecer
Agora vão ver quem eu sou. Quando o telhado da escola caiu, você não pensou em cuidar das crianças. Você pensou, isso, pastor vai falar mal de mim. Você está falando, você está construindo sobre a coisa errada. Você está construindo sobre a alma. Você está construindo sobre as emoções, o que acontece aqui ao redor. E é por isso que não sustenta. As quedas vêm o tempo todo e normalmente no mesmo ponto. Porque de dentro para fora, quando o Espírito vem e a fé é colocada aqui dentro, é para gerar uma alma que tem vida. É para destruir a morte que habita dentro de mim e não para construir uma imagem exterior. É para eu me tornar uma pessoa e não para eu construir uma pessoa. Mas como eu estou preocupado em construir uma pessoa, esse Espírito que eu recebi não transforma a pessoa do lado de dentro. E o que está acontecendo aqui do lado de fora é uma casca de construção diante dos outros. E que quando o vento soprar do lado de fora, a palavra que me foi dada não sustenta. E eu começo a afundar de novo. E eu caio no mesmo ponto de novo. Jesus fala, ânimo dobre. Homem de pequena fé, vai me negar de novo. Não vou não, agora eu vou. Vai me negar de novo, Pedro. Não vou, todo mundo pode negar, mas eu fico firme com o Senhor. Não fica. Você é o primeiro a me trair se precisar. Não, todo mundo te desrespeita. Você é o primeiro a desrespeitar. Porque não está nada sendo construído, edificado em cima de uma rocha. Porque o Senhor está falando, cava e vamos construir. Tem que achar a rocha. Mas eu estou trabalhando aqui há 2 anos e cavando buraco na areia, continua cavando. Tem que achar a rocha para construir em cima. Só que quem está construindo na alma, está construindo para ser visto. Para o que é visto. Não só pelos outros, mas por mim. Então ele não tem a paciência para chegar lá no fundo. Outro fruto do Espírito. Paciência. E aí eu construo aqui em cima. E aí vem o chuvento, vem a chuva. E o que acontece com a casa? Todas as parábolas de Jesus, as histórias que aconteceram, quando ele vai falar disso, é a mesma. Homem que não constrói em cima da rocha, em cima daquilo que foi colocado do lado de dentro. Ele constrói, cai. É temporária a imagem que está sendo construída. Não se solidifica. O problema é que Deus vai olhando e falando, tá bom, vamos começar de novo. Mas ele fala, você vai aguentar até quando? Até quando? Porque seus irmãos começaram a construir lá atrás, já tem gente com o 2º andar. Você está voltando para a fundação? E aí? Deus vai dizer, eu sou misericordioso todo dia, toda manhã a misericórdia está lá. E você aguenta até quando? Não se trata de Deus ter paciência com você. Ele tem, senão ele tinha te matado, tinha me derrubado. Ele fala, você aguenta até quando? Viver sem ver aquilo que eu disse. Porque aquilo que eu disse é que teu respeito não vai vir do lado de fora, vai vir do lado de dentro. O João Batista, ele não estava esperando uma igreja. Veio de dentro dele algo que atraía as pessoas da cidade atrás dele onde ele estava. Isso é o ministério. Isso é o chamado do Senhor. É o que brota dentro e as pessoas vão para onde você está. Você não tem que correr atrás. Você não tem que fazer nada. Você não tem que falar nada. Acontece porque é fruto. O que o Senhor nos promete é fruto. Será como árvore plantada. Como cedro que não abala. Enfim, todos os textos bíblicos. Mas só vai acontecer quando a gente conseguir arrancar nossas emoções da frente e parar de fazer as coisas com o Senhor, de nos movermos baseado no que a gente está sentindo. A gente tem que se mover baseado no eu sei. Você imagina aquele povo de Hebreus? Quando a Bíblia começa a falar sobre fé, que alguns foram justificados e pela fé fecharam a boca de leões, pela fé apagaram a força do fogo, pela fé isso, pela fé alcançaram as promessas. A Bíblia diz, mas tem alguns que não alcançaram as promessas. Que preferiram abrir mão da promessa para receber uma recompensa maior celestial. Esses homens estavam tão embasados em quem deu a promessa, que para eles, de repente, se eles tinham a escolha de ir ao encontro de quem prometeu e dar a promessa, eles falaram, deixa a promessa aqui, que quem prometeu está ali, e é ele que eu quero.
Isso é um processo longo, 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 mas que nunca vai se concluir. Nós nunca vamos desfrutar nem do caminho com Ele, se a gente não começar a construir em cima disso, se a gente continuar construindo em cima da emoção, se a gente continuar ofertando em cima da emoção, se a gente continuar amando em cima da emoção, se a gente continuar produzindo na igreja, trabalhando em cima de emoção. A gente não faz em cima de emoção, e não que não possa existir emoção. Se a emoção estiver junto, melhor ainda, porque dura coisa é ter que servir quem você não gosta, quem não agrada. É duro, mas a gente tem que servir. Nós vamos com amor fazer isso, mas é tão bom fazer quando a gente também gosta do que está fazendo. O problema não é gostar do que está fazendo, o problema não é ter sentimentos por aquilo, o problema é depender disso. O sentimento é um acréscimo, querido. A alma vivente do homem foi um acréscimo para um homem que já estava formado. O Espírito entrou e deu vida às suas vontades. Então eu gosto quando eu vou para a África, gosto. Às vezes eu estou lá e não gosto mais de estar lá e queria vir embora. Mas por que ainda assim eu estou, mesmo nos momentos em que eu estou cansado? Porque eu sei. É porque eu sei. Não é por causa da emoção. Pela emoção a gente já teria deixado de fazer muita coisa. Então não estou dizendo para você, deixe de sentir, deixa de ter emoções pelas coisas, deixe de se apaixonar pelas pessoas, deixe de ser alegre, deixe de se emocionar. Não é nada disso, continue com tudo isso, mas isso não pode ser o motor. Isso não pode ser o que nos move. O que eu sei tem que ser o que me move. Eu tenho que saber o que tem valor para o Senhor. Eu tenho que saber das coisas. Eu tenho que conhecer. Isso aqui é o que vale. Isso aqui é o que tem importância para Deus. Isso aqui tem que ter importância para mim, se tem importância para Deus. Se para Deus vidas tem mais importância do que posses, o meu alvo tem que ser vidas tem mais importância do que posses. Se para Deus estar com Ele tem mais importância do que trabalhar para Ele, o meu alvo tem que ser estar com Ele, tem mais importância. Porque eu sinto, não, porque eu sei. Até que chegue ao ponto de sentir. Até que chegue ao ponto de sentir. Isso era o casamento na velha aliança. Eles se casavam porque sabiam. Eles nem se conheciam. Eles entendiam que o sentimento viria. Eu sei quem é aquela família, ela sabe quem é a minha. Eu sei que vai ser uma boa aliança. E o sentimento? O sentimento vem. Foi assim que Deus estabeleceu o casamento. Deus não apresentou Eva para Adão e largou os dois um tempinho para ver se dava certo. Conversa aí, vê se atrai, quem sabe bate. Não, está aqui, ela é tua esposa. Mas eu nem conheço ela. Deixa, o sentimento vai vir. Junta aí. O pai escolheu a mulher para o filho. O pai escolheu o marido para a filha. E juntou aí o sentimento. O sentimento vem. Assim é a relação com Deus. Ele nos diz o que fazer, nos diz como fazer. Nós nos movemos em cima daquilo e o sentimento vem, conforme eu me alianço nas coisas que Ele estabeleceu para mim. Mas tudo está baseado nisso. Eu só consigo viver da fé se eu for justo em primeiro lugar. Se ser justo, ser justificado, ser obediente ao que Ele falou, for alvo e for foco, aí sim vai brotar fé, que vai me servir de alimento para as coisas que eu tenho que fazer, para as coisas que Ele disse que vai me dar. Amém, queridos? Vamos orar, queridos. Fica de pé. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia na Tua casa, na Tua presença. Que o Senhor possa fazer frutificar essa palavra dentro de nós, que nós possamos amadurecer, crescer nela, Senhor. Tanto aqueles que estão há pouco tempo andando no Teu caminho, como os mais antigos, que todos nós possamos comer dessa palavra. Que todos nós possamos meditar em cima disso, Senhor. Que todos nós possamos frutificar de dentro para fora. Que todos nós possamos colocar os olhos no Senhor, Pai. Que todos nós possamos
andar de acordo com o Espírito que nos foi soprado, Senhor, que a vida seja gerada de dentro para fora, em nome de Jesus, Pai, que nós não sejamos mais governados pelas nossas emoções, guiados pela nossa emoção, Senhor, que ainda que nós tenhamos, Pai, desejos ainda que não correspondem à Tua natureza, que a gente possa colocar o Espírito no controle de todas as coisas e negar, Senhor, negar o nosso corpo, Senhor, para ser utilizado por vontades que não agradam ao Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Que essa casa possa cumprir o seu propósito, Senhor. Que essa casa seja uma casa de filhos notáveis, Senhor, que espalhem a Tua imagem por onde andar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor receba nossas primícias, Pai, nossos dias de primícia, nossa consagração, a generosidade dos Teus filhos, as ofertas, os presentes, Senhor, o cuidado que todos eles têm demonstrado uns aos outros. Que o Senhor seja manifesto na vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã.